esse aqui. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao segundo encontro da Aliança CIPA. Neste caso, vamos estar falando aí de experimentação de longo prazo. Meu nome é Fernanda Gomes Mugem e junto com a Carolina Bren e o professor Paulo Carvalho, vamos abordar essa temática trazendo vários exemplos, várias histórias para contar, né? E alguma interação junto a vocês. Por isso, a gente já pede desde já que todo mundo pegue o seu celular, porque a gente vai começar com a nossa primeira pergunta já vai ser uma interação. Eu vou passar aqui, e esse aqui é o QR Code que vocês podem escanear, mas na verdade é a mesma coisa do que escrever, né, no seu celular, ou numa outra aba do seu computador, mente, né, mente.com. E aí colocar esse código 432686645, que é o mesmo que está lá em cima, ó. Então, em todos os slides ele vai aparecer lá em cima. Com o QR Code ele vai dar no mesmo lugar. Então, colocar o mente.com e o número ou escanear, vocês vão ser direcionados, então, agora a começar a responder. Vocês conseguem responder só quando eu passo o slide, então vocês vão ter que abrir várias vezes. É legal quem puder estar com o telefone, então, à mão, já pode ir interagindo. Então, eu vou passar aqui a primeira pergunta e a gente quer, então, começar, né, esquentar a conversa, refletindo sobre qual a importância da experimentação de longo prazo na agropecuária. Então, se vocês puderem aí digitar para a gente começar a pensar e refletir junto, né? Qual que é a importância? Por que que a gente vai falar disso? Alguém aí já trabalhou? Então, vamos, por favor, colocar. Então, para quem está entrando agora, lá em cima da minha tela está escrito, ó, mente.com, e aí coloca esse código 432686645 e consegue estar digitando, né? E aí tem que clicar em enviar e vai vir, as respostas vão vir todas para cá. Então, esse é o nosso primeiro contexto da noite. Por favor, vamos pedir para fazer essa interação via Mentimeter, que daí todo mundo consegue facilmente visualizar. Se alguém tiver algum desafio em adicionar o Mentimeter, pode também ligar o áudio aqui ou mandar uma mensagem que a gente vê. Mas na internet mesmo, né, no celular, mente.com. Ó, já temos duas Bom, Fê, acho respostas. que só enquanto que o pessoal vai respondendo, 4 deixa eu respostas. dar uma boa noite, né? Boa noite, pessoal. Carol. Muito obrigada novamente pela participação. Como a Fê comentou, nós temos mais um encontro, então, sobre base de dados, que vai ser na semana que vem. E hoje nós temos esse tema super importante, né, que são experimentos de longo prazo. Então, a gente tem bastante coisa para compartilhar com vocês. Então, acho que vai ser bem legal, vai ser bem produtivo. Enquanto isso, vamos vendo o que o pessoal vai respondendo ali. Olha, tem perguntas tem resposta em inglês, espanhol e português. Olha só. Puxa. Então, importância de longo prazo, entendimento da dinâmica da relação solo-planta-animal com o passar do tempo. Avaliação do impacto de práticas de produção adotadas ao longo do tempo. Excluir efeitos de ano, clima, preços de insumos e maior confiabilidade. Porque as características das plantas mudam com o tempo e com os fatores climáticos. Resultados de estabilidade, resultados mais confiáveis. O longo prazo permite que os resultados se provem mais confiáveis, então parecido. Efeito dos tratamentos ao longo do tempo. Ter maior compreensão do efeito dos resultados mais precisos, registros das alterações ao longo do tempo, fidelidade aos dados. Viu, Carol? A gente não precisa fazer a apresentação hoje, nós já temos aí, olha aí, um público seleto Não, compartilhando. Tá ótimo, pessoal. Dando aula, que joia. Que legal poder interagir. Obrigada, gente, que está participando aí das respostas. Facilita muito a gente fazer esse bate-volta, né, Carol? Perfeito. Não, muitas coisas ali, coisas que a gente até vai comentar, questão do efeito de ano, né? A questão de ter esse efeito ao longo do tempo, de ter, né, uma maior representatividade dos resultados. Então, várias coisas que vocês estão colocando.
Estabilidade é uma questão muito interessante, né, para ver a estabilidade de produção, independente do efeito do clima, né, do efeito do ano, alterações ao longo do tempo. Então, às vezes, a gente tem o objetivo de avaliar, né, uma sequência temporal, e outras vezes a gente tem o objetivo de ter um resultado consolidado, independente do efeito de ano. Então, tá muito legal, pessoal. Opa, tem gente na sala de Perfeito. espera. Professor Paulo Carvalho, o senhor consegue fazer algum comentário nesse slide? Não sei como é que o senhor está de internet nesse exato momento. Eu estou bem de internet, eu só não consigo ler, porque eu só estou no celular. Então, eu não consigo ler. Então, o senhor nos diz a sua resposta. Qual a importância da experimentação de longo prazo? A importância da experimentação de longo prazo é o que vocês acabaram de falar, a resposta de todos aí. Então, estão todos de parabéns. Ótima resposta, Paula. Tá Maravilha. Bom, muitas respostas nessa reflexão, o professor Paulo e a Carol, a gente estava falando sobre, né, a importância do longo prazo, quanto é longo prazo e tudo mais. E claro que o tempo, né, e tanto o prazo, né, do longo prazo, depende da pergunta, né? E eu lembrei aqui de compartilhar um paper que o professor Paulo sempre me falou e eu não tinha lido até agora, e eu fui atrás. Não foi fácil conseguir, porque é de 92, quando não tinha ainda, né, não estava online disponível, pedi pelo ResearchGate, consegui esse paper que mostra, né, desses papers que trabalha aí com aqueles boards, né, onde os animais têm acesso a uma caixinha, assim, com as plantas e tal, e basicamente a resposta deste paper ela acontece em 5 bocados, ou seja, é quase que o oposto do longo prazo, né? Então, em segundos se determinou uma resposta, né? Super importante, esse é um paper do Emílio Laca e do Demente, enfim, né? Se vocês olharem os autores, todos muito conhecidos. Então, a escala, neste caso, a escala temporal foi de segundos, e ela responde, né, algo muito importante, ou seja, o tempo, né, dependendo da pergunta, a gente vai ter uma escala temporal. Então, eu vou perguntar agora para vocês o oposto dessa escala de segundos. Quantos vocês acham, e aí vamos ver quem vai andar no Google rapidinho ou não, ou quem já sabe, talvez até de cabeça, quantos anos tem o experimento mais longo do mundo? Em agricultura, né? Porque existem outras temáticas. Então, quem aí arrisca colocar naquele mesmo Mentimeter, o mesmo número, então, se vocês olharem no celular de vocês, passou já o slide e aparece a pergunta. Para quem está entrando agora, mente.com e o código que está ali em cima da tela. Vocês conseguem votar e chutar ou dizer, né? Quem sabe, o experimento mais longo do mundo em agricultura, né, que ainda está sendo avaliado. 110 anos. Temos, ó, vou fazer um bingo aqui, Carol. 50, mais de 100 no Arizona. 40 anos, 120 anos, 180, 110. Ó, temos chutes, já temos 8 respostas. Quantos anos? Imagina 100 anos de experimentação. Tem que celebrar, né? É uma vida. 120. Vários dias. Esse acertou, com certeza. Você vai fazer um comentário ainda, Fê, do artigo do Emílio? Pode, por favor. Não, não sei. Eu estou te perguntando se você ainda vai fazer algum comentário daquele slide ou não. Não, não, professor, pode fazer. Acho que o comentário é a diferença entre a experimentação de longo prazo, né, de sistema de produção, né, que é uma escala diferente de experimentação, como foi o exemplo do bocado. Mas a mensagem é que a duração do experimento está relacionado à hipótese, obviamente, né, de cada experimentação,
porque a hipótese define a escala espacial e temporal da experimentação. O exemplo do artigo do Laca e colaboradores de 92, como a pergunta é feita, define a escala de Bocado como a variável resposta, e Bocado é uma escala de segundos, então resulta disso uma experimentação que dura, pelo menos a unidade amostral, ela dura 5 segundos, ela dura 5 bocados, por assim dizer. Isso é importante porque também na experimentação agrícola existe uma definição aí, às vezes, de periódicos e de comunidades, segundo a qual, se o experimento não tem no mínimo 2 anos, ele não pode nem ser publicado. E adotam isso como se fosse uma referência geral. Né? Então é importante essa manifestação para lembrar que tudo depende da hipótese. E a hipótese, então, é que define a escala espacial e temporal, e mesmo experimentos de alguns segundos, né, podem ser experimentos como é esse o exemplo, que simplesmente trazem conhecimentos, quebram paradigmas a despeito da escala temporal, que às vezes pode até assustar. Era isso, obrigado. Maravilha. Obrigada. Paulo? Perfeito, Paulo. Deixa eu só fazer um comentário com relação ao que o Paulo falou dos 2 anos, né? Normalmente, para a gente publicar em revistas de alto impacto, né, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, normalmente se pede 2 anos de avaliação quando são experimentos conduzidos a campo, né? Por que isso? Porque às vezes a gente pega um ano atípico, né, e a gente tem uma produtividade ou, né, um resultado muito fora do padrão. Então, por isso que as revistas têm pedido 2 anos, para a gente ter uma minimização desse possível efeito, né, de um ano atípico. Mas, como o Paulo comentou, quando a gente está trabalhando com relações planta-animal, né, com outros objetivos, com outras hipóteses, na verdade, o efeito de ano ele não vai influenciar. Né? Então, tudo depende realmente do objetivo do trabalho. Perfeito. Bom, então agora respondendo quantos anos tem o experimento mais longo do mundo, eu tenho este outro slide que mostra o experimento de Rothamsted, né, que começou em 1843. Então, dão 181 anos, né? Então, alguém errou ali por um ano, quase acertou, né? Mais de 180 anos, prestes quase, né? Em seguida, chegar a 200 anos. Então, imagina, né? Esse experimento, quem quiser entrar lá no site, ele é considerado o experimento que está ainda em avaliação, né? Ali a gente tem até uma amostrinha de solo nessa imagem para ver, sendo conduzido desde essa época. E aqui, nesse material da esquerda, depois quem quiser, no final eu vou mandar, acho que todos os materiais por e-mail, é um compilado de resultados, do que são as hipóteses, o que eles testam. Então, fica como uma curiosidade, ao mesmo tempo, né? Fica aí o nosso momento aí de mostrar que no mundo a gente, né, tá honrando aí toda essa experimentação que começa aí por pessoas que com certeza já não estão entre nós, porque 1843 ninguém tem 180 anos. Então, um parabéns aos precursores dessas ideias, né? Acho que essas pessoas nem imaginavam que talvez ainda teria, e que legal que foram talvez visionários, ou talvez foi uma coincidência, né? A gente nunca vai saber de ter sido essas experimentações mantidas por tanto tempo. Bom, além de Rothamsted, eu trouxe aqui, a pedido do professor Paulo, um outro exemplo muito curioso lá dos Estados Unidos, que são os moral plots, muito famosos, né? Que eles começaram em 1876. Então, também, antes de 1900, começou essa investigação. Então, ali as fotinhos, aqui eu tenho outras 2 fotos, uma na esquerda onde mostra os moral plots e a direita que mostra a biblioteca. E eu vou pedir para o Paulo, então, nos contar a história que ele esteve lá e pôde vivenciar.
Sim, é uma história bastante interessante e que mostra, é um exemplo de quando a instituição ela reconhece a importância da experimentação de longo prazo. Nesse caso, a biblioteca foi construída do lado do experimento e ela foi construída de uma forma a não meio subterrânea, de forma a não sombrear as parcelas do experimento. Tá? Então vejam o grau de reconhecimento institucional, tá? Em relação à experimentação de longo prazo. Acho que um belo exemplo. Maravilha, verdade. Então, ali na segunda foto, se vocês olharem, tem uma pessoa ali andando de bicicleta, e ali é o nível do solo, né? O nível das parcelas, e a biblioteca está para baixo, né? A gente pode ver. É interessante essa abordagem, como diz o Paulo, de um reconhecimento institucional que nem sempre a gente encontra. Então, é um exemplo, né? Então, acho que até é inspirador, achei um baita exemplo. Na sequência, eu trago aqui a questão do ELTAR, que é uma rede de experimentação. Então, LT é de long term, né, de longo prazo. O A é de agroecossistemas e o R é de research, então de pesquisa, de network, né, de uma rede de pesquisa e experimentação de longo prazo que tem lá nos Estados Unidos. Trago aqui como um exemplo para trazer de uma rede onde eles juntaram 20 experimentos. Aqui tem alguns dados, né, da quantidade de área experimental e tudo mais. Aqui tem todos os experimentos, eles juntaram basicamente, então desde 1910 até os experimentos de agora, somando. Então tem um experimento de 100 anos, tem um experimento de 50, tem um de 40, somando dá 1.216 anos de experimentação. Então, isso aqui é muito dado, é muita informação. Quem quiser acessar o site deles, onde tem os papers, como eles funcionam, são 600 pesquisadores. Eu tive a chance, via, né, professor Paulo Carvalho e conexões, de estar lá fazendo um pós-doc nesta rede, né? Tem outros colegas que também fizeram parte, não sei se alguém aí até da plateia está e fez parte em algum momento, conhece. Mas é uma rede muito interessante, são 600 pesquisadores. Então, imagina, eles fazem uma reunião de Zoom uma vez por mês com toda essa turma. E, basicamente, a ideia é a financiação, né? Eles têm US$ 1 milhão por site experimental por ano, nesse formato, nessa configuração que eles têm. Nisso, claro, que engloba desde as bolsas e tudo mais. E isso é super importante, né? Em financiação é sempre um desafio. Aqui estão os experimentos, eles estão distribuídos em todos os Estados Unidos, então, basicamente, eles já existiam. O que o pessoal fez foi organizar uma rede para fazer, desde compartilhamento de dados, compartilhamento de estratégias, né, fazer os grupos de trabalho. Então, em azul estão os experimentos que têm só lavoura, e em rosa ali os experimentos que têm pastagem, né, ou alguma coisa de pastejo. E em amarelo, o que é rangeland, né? Que seria os campos naturais, as pastagens naturais de lá. Então, estão ali distribuídos. Eu coloquei ali embaixo o DOI desse paper, que é onde eles colocam todo o framework, toda a estrutura de como eles pensaram. Então, eu trago aqui mais uma imagem desse mesmo paper, que é onde como eles fizeram para alinhar, né, a ideia. Então, eles basicamente partem de que todos esses 20 experimentos, eles têm um business as usual, ou seja, o sistema, né, inclusive da região, né? O que é um padrão? O padrão é monocultivo de soja, por exemplo, né? E o que seria os aspirational, né? O que seria o desejável? Bom, aumentar a qualidade ambiental, né, os recursos financeiros, a qualidade, né, de vida dos produtores, da sociedade. Então, como chegar nisso, né? Através de diversificação, de adaptação, de manejos e as práticas. Então, em todos esses experimentos que eles fizeram para ter uma linha em comum entre todos eles, é como partir, né, de uma situação business as usual para uma situação né, que eles vão recomendar, aí depende, né, se é numa situação de campo, se é numa situação com lavoura, integração, enfim. E esse paper aqui é a minha sugestão para quem quiser entender conceitualmente essa rede.
Aqui eu trago um outro exemplo de rede, que é a rede aqui do Uruguai, onde a gente tem, essa aqui também é uma revista que saiu agora, acho que semana passada, onde eles também criaram uma rede de experimentos de longo prazo. Eles estão aqui distribuídos, né? Aqui é perto de Montevidéu, é Las Brujas, aqui a gente tem Colônia, do Sacramento, aqui onde eu estou, aqui perto, em Taquarimbó, e aqui em 33. Então, esses experimentos, o mais antigo começou há 60 anos, 1963, né? 61 anos, que é um experimento, tem um nome, né? Um experimento de rotações agrícola-ganadeiras. Então, tem agricultura e tem pecuária, mas na verdade a pecuária aqui é só a pastagem, não tem pastejo. Tem simulação de pastejo através de cortes. São 60 anos de experimentação e vai ter um dia de campo, dia 7 de novembro. Então, quem quiser aí se organizar, assim como o ano que vem, a gente vai ter os 25 anos do protocolo lá de Tupã, que depois a gente vai deixar um convite, né? E eu já estou mobilizando toda a turma aqui para estarmos presentes. São datas muito importantes, esses marcos temporais são únicos, né? É muito pouco experimento que a gente vê durar tanto tempo. Então, aqui tem esses experimentos. Eu trouxe dois aqui só para apresentar rapidamente, né? Um é esse aqui que eu estava comentando lá de Estanzuela. Estanzuela foi o primeiro centro do INEA. Eu experimento de antes de existir o INEA, na verdade. O INEA, ele era eram outros nomes antes. O INEA tem 35 anos e esse experimento tem mais tempo. São 10 hectares, né? Com parcelas, com sistemas ali, ó, onde tem mais ou menos anos de pastagem, além de milho, aveia, enfim, as rotações todas, avaliam estoque de carbono, tudo mais. Nessa revista da plataforma, eles chamam todos os experimentos de longo prazo, eles juntaram numa iniciativa que eles chamam de plataforma agroambiental. Então, todos os experimentos estão ali, e aqui mostram, né, a melhoria de carbono, quando tu tem mais anos de pastagens e tudo mais. Então, é bem interessante. E aqui eu trago só mais um desses 7 experimentos que eles têm de longo prazo por aqui, que é um experimento em campo nativo com ovinos e manejado com altura, né? Um pesquisador que foi egresso também da Federal do Rio Grande do Sul, foi orientado pelo professor Paulo Carvalho. Jean Savier é o líder deste experimento, que tem 4 intensidades, então, de pastejo, né? De alturas, então a gente tem 4, 8, 12, 16 centímetros de extrato, né? Medido com sword stick, tudo. É bem interessante, quem quiser, então, visitar ou alguma coisa assim, sempre vai ficar os nossos contatos também para isso. Agora, eu vou pedir novamente que vocês peguem os celulares e se unam na nossa discussão. Então, mente.com e coloquem aquele código que está ali em cima da tela, porque assim como a gente falou aqui e viu aqui já um pouquinho dos benefícios da experimentação de longo prazo, vocês mesmos enumeraram vários, se fosse tão simples, né? Acho que todo mundo faria, porque os benefícios são muitos em respondendo perguntas, como o Paulo disse, né? Tem perguntas que não precisam a longo prazo, que 6 segundos são suficientes, mas em precisando, em a gente entendendo que algumas perguntas demandam um longo prazo, a gente pergunta quais são os desafios, então, de fazer. É simples? Ó, já temos resposta, inclusive, em espanhol. Tô adorando essa Financiamento. encontro multicultural. Continuidade no experimento e financiamento. Recursos para financiamento. Padronização na coleta de dados. Orçamentação, persistência, recurso humano. Get attached to objectives and budget. Né? Estar, então, alinhado com os objetivos e os recursos. Dinheiro. Olha aí os recursos. É um desafio, né? Não existe. Quando a gente vai num edital do CNPq, o que é o máximo de anos? Por exemplo, acho que é 4 ou 5, né? Depende, normalmente 4, até 4. Mas não tem, né, um recurso para 30 anos, para 100 anos, né? Então, realmente. Paulo, Aí tem que sempre... Carol, se quiser fazer comentários aqui, né, enquanto o pessoal vai Eu respondendo. queria, sobre essa questão, Fê, da padronização na coleta de dados, que eu acho que é interessante. O que acontece, né?
Normalmente a gente tem estudantes que trabalham, participam do experimento durante 2 anos. Né? Então, a campo, eu digo, né? Depois tem toda a parte de escrita e publicação. Mas 2 anos de coleta de dados, né? Até pela essa questão de ter, né, dados suficientes para uma publicação referente a um mestrado ou uma tese de doutorado. Né? Então, o que acontece? A gente tem, dentro do nosso grupo, protocolos experimentais, um documento, né, que demonstra os protocolos experimentais, como que são feitas cada avaliação, né, como se fosse um procedimento assim de coleta. E a gente acaba fazendo um treinamento, né, pessoal? Então é muito importante que os mais antigos, digamos assim, né, repassem para os mais novos. Por exemplo, quando eu entrei, faz um tempinho já, né, quando eu entrei no doutorado, eu trabalhei com taxa de ingestão, né, que é uma avaliação, na verdade, de curto prazo, não de longo prazo, mas só como um exemplo. Eu não tinha nem ideia, eu nunca tinha feito isso na minha vida. E aí uma doutoranda, na época, que tinha todo o conhecimento, foi lá, me treinou, e a partir de então, né, eu consegui fazer as avaliações. Então, essa parte do treinamento é muito importante, né, e a colaboração. A gente sempre tem muita colaboração entre estudantes, né, de qualquer nível, de graduação, de pós-graduação, para fazer essa coleta de dados ao longo do tempo. Perfeito. Ali, muito a ver com aquele ali, ó, formar uma equipe comprometida e engajada, tem muita relação com isso. Uhum. O decision makers, né, os decisores, então, suportar a ciência. E ele tem outro comentário sobre persistência em continuar com os mesmos tratamentos e não querer mudar na metade do caminho. A gente vai Isso é um falar sobre ponto. isso, vai dar A gente vai exemplo, falar sobre isso. mas não é simples. Inclusive, o que Não. é, né, manter o mesmo tratamento, mudar ou não a cultivar, ou como mudar o ciclo da cultivar. Enfim, tem muita coisa que acontece. Imagina em 100 anos, esses experimentos de 180 anos, 180 anos, quanta coisa mudou, né? Desde a coleta de dados, né? Nem existia Excel, nem o R não existia. E até, claro, todas as decisões a campo, né? Então, olha que interessante que é a questão do longo prazo. Paulo, queres fazer algum comentário nessa pergunta sobre desafios da experimentação de longo prazo? Eu acho que vários dos aspectos foram levantados aí pela audiência, né? Os Uhum. principais, creio que foram trazidos. Perfeito. Então, agora eu faço uma outra pergunta, que é como contornar os desafios. Então, toda vez que a gente fala em desafios, a gente também pode pensar em alternativas. E essa pergunta, então, fica aqui para todos refletirmos e quem quiser comentar, então coloca ali no Mentimeter, né? Mesmo código, ou quem já estava com ele aberto, ele já muda automaticamente. Como contornar os desafios? Paulo, enquanto eles vão respondendo, queres fazer alguma sugestão, alguma experiência que tu tivestes em contornar desafios? Não exatamente em contornar, mas uma experiência interessante, que é uma das experimentações, essa de 25 anos, né, que está numa propriedade privada. Hoje nós estamos trabalhando com a terceira geração já da família, né, nesse experimento que está localizado numa propriedade privada. A gente nunca imaginou esse tipo de situação e, e é uma curiosidade para compartilhar com os demais. Maravilha. Realmente, o longo prazo tem disso, né? Tem as gerações de pesquisadores e as gerações, nesse caso aí, dos proprietários, arrendatários, de quem está lá à frente, né? No caso de uma propriedade privada. Temos uma resposta que é ter melhor suporte, né, dos políticos e produtores. Então, os políticos aqui presentes, temos 44 pessoas, não sei se temos algum político presente, mas já fica aí o nosso pedido de olhar com carinho, né, para a experimentação de longo prazo. Realmente não é simples. Vejam, pela quantidade de respostas sobre os desafios, foi muito maior do que como contornar. Não é simples. Eu fiquei pensando... Tem até ali no chat, ali, fazer parcerias com a iniciativa privada. Parcerias é algo, né, muito importante. Parcerias, colaborações, né, projetos em rede, né,
busca de financiamentos para projetos em rede, que normalmente a gente consegue ter uma maior abrangência, né, de experimentação de longo prazo. Ali tem mais um agora, ó, trabalhar com um grupo multidisciplinar e ter várias fontes de financiamento em laboratórios. Tá. Isso E aí. não é simples, né? Porque nem sempre tu consegue encaixar exatamente um projeto depois do outro sem parar, né? Hoje eu estava aqui também comentando com o pessoal do breeding, do pessoal do melhoramento, né? O melhoramento também não pode parar, então o melhoramento é uma forma também de experimentação a longo prazo, muitas vezes, que tu tem que ter, então, esse financiamento contínuo e não é simples. Ali, como é construir relações fortes, né? Com produtores de corte para dirigir, né, os projetos, para atingir, né, as requisições de pesquisa. Muito obrigada pela participação, todo mundo que está aí. Só mais um no chat ali, Fê, que é como se fazem pesquisas em propriedades rurais, a transmissão de tecnologias tornam-se mais factíveis. Ali no chat. Perfeito. Fazer experimentação em propriedade rural também é um desafio, mas, né, tem esse grande potencial de estar, né, próximo, o produtor às vezes se conectar com o seu par, né, temos tudo isso, tem a questão da escala, que às vezes permite ser maior, enfim, tem um monte de... E os vizinhos enxergarem os resultados e copiarem, né, ser como se fosse uma vitrine, né? Exato. A questão. Bom, vamos adiante. Apesar que normalmente, não falo normalmente porque, por exemplo, o experimento de Tupã é super bem conduzido e controlado, mas normalmente em área experimental a gente consegue ter um rigor experimental um pouco maior, né? As coisas um pouco mais controladas. Mas existem as opções tanto de fazer experimentação, né, em instituições de ensino e pesquisa ou em áreas privadas, e a gente tem vários casos de sucesso com relação a isso, né? Perfeito. Então, antes de mostrarmos então os exemplos da Aliança CIPA, onde a Carol e o Paulo vão mostrar para nós toda a experimentação a longo prazo que está sendo feita pela Aliança CIPA, a gente vai ter aqui uma parte bem da estatística, né? Então, Carol, por favor, nos conta um pouco sobre o que está por trás das análises, das decisões, em se tendo uma experimentação, né, repetida no tempo. Perfeito. Acho que primeiro eu vou explicar o que é um experimento com medida repetida no tempo, né? Então, experimentos de longo prazo, pessoal, o que acontece? A gente tem uma área experimental, né? A gente tem as unidades experimentais, que elas podem ser parcelas ou elas podem ser os potreiros, e a gente retorna, né, ao longo do tempo para fazer avaliações nessa mesma área, nessa mesma unidade experimental. Pode ser ao longo de períodos, pode ser ao longo de anos, ao longo de estações do ano. Então, isso caracteriza um experimento com medida repetida no tempo. Por quê? Porque existe uma autocorrelação temporal por retornar na mesma área ao longo do tempo. Então, uma avaliação que eu fiz hoje, ela não é independente de uma avaliação que eu fiz há 28 dias, há um mês atrás. Então, existe uma autocorrelação entre essas avaliações. E aí existem modelos específicos para a gente poder trabalhar com experimentos com medidas repetidas no tempo de forma estatística, né? Por quê? Porque essa questão de falta de independência entre uma avaliação e outra, isso iria comprometer as pressuposições da análise de variância, né? Então a gente talvez, né, teoricamente não poderia trabalhar com análise de variância. Mas existe esse ajuste da autocorrelação temporal e que faz com que permite, né, com que a gente possa trabalhar, então, com a análise desses experimentos e ter um número de avaliações muito maior do que se fossem avaliações independentes, né? Então, o que a gente avalia, o que é mais importante avaliar, então, quando a gente trabalha com experimentos com medidas repetidas no tempo? A gente tem como objetivo avaliar como as médias dos tratamentos vão se comportar. Então, isso é se a gente tem o efeito do tratamento, né, independente do efeito do tempo. A gente avalia como as médias dos tratamentos se comportam ao longo do tempo. Então, isso é quando a gente tem o efeito do tempo, seja ele período, seja estação do ano, ou seja, ano, safra. E quando a gente tem uma interação, então a gente obrigatoriamente tem que testar essa interação, né? Aí a gente avalia o quê? Como as diferenças entre as médias dos tratamentos vão se alterar ao longo do tempo. Então, nesse caso, a gente tem o interesse de avaliar esse efeito temporal. E, por exemplo, nós temos 10 anos de experimento e eu quero saber, né, como que
Vou usar o ILPzinho como exemplo, né, que tem a adubação de sistema, que essa segunda fase do experimento iniciou em 2017. Então, a gente tem um sistema integrado versus não integrado e uma adubação de sistema versus convencional. Então, a gente observa que nos primeiros anos do experimento, a gente não teve um efeito muito forte da adubação de sistema sobre o rendimento da lavoura. E agora a gente começou, nos últimos 2 anos, começou a ver um efeito da adubação de sistema positivo. Então, quando a gente avalia essa questão temporal de ano a ano, né, nesse caso safra a safra, então de 7 a 8 anos que a gente já tem no experimento, a gente vai avaliar como as diferenças entre as médias de tratamentos vão se alterar ao longo do tempo. E isso vai mostrar que ao longo do tempo, um tratamento pode se sobressair em relação a outro tratamento que no início do experimento a gente não tinha efeito nenhum. Perfeito. No caso, esse efeito biologicamente. Pode falar, Paulo. Não se observou nenhum tipo de resposta, tá? E somente a partir do 4º ano é que tivemos a resposta. Mais uma vez, dependendo, né, da variável definida pela hipótese, Está cortando um pouco, mas acho que o Paulo quer dizer que depende muito do objetivo da hipótese, né? De avaliar ou não essa questão temporal, né? E das relações de causa e efeito. Eu acho que aqui eu já falei um pouquinho, né, Fê? Primeiro a gente tem que verificar se tem interação, né? E aí, se tem interação significativa, a gente realmente avalia esse efeito do tempo sobre a resposta dos tratamentos. E se não tem interação significativa, né, a gente avalia os tratamentos de forma independente do ano, e a gente também pode avaliar, dizer que um ano é diferente do outro, mas depende muito do objetivo do trabalho, se isso realmente faz parte de um objetivo ou não. Cortando, Paulo. Paulo? Acho que ele está com o temporal, ele mandou uma mensagem, a internet deve estar falhando um pouquinho. Tá, eu vou seguindo aqui, então, quando ele conseguir ler. Bom, então, foi aquilo que eu estava comentando, né, dessa autocorrelação temporal. O que a gente precisa observar, então, quando a gente trabalha com experimentos ao longo do tempo, né? Se os resíduos, a gente tem que fazer análise de resíduos. Se os resíduos eles são distribuídos de forma aleatória, em torno de 0, quer dizer que não existe autocorrelação temporal. Então, não precisa ter um ajuste da autocorrelação temporal. Agora, por exemplo, nesse gráfico da direita ali, se a gente tem, né, um resíduo que vai aumentando ao longo do tempo, então isso quer dizer que vai aumentando uma variabilidade ao longo do tempo, quer dizer que a gente tem uma autocorrelação temporal, né, e a gente não tem independência de resíduos, a gente não tem homogeneidade de variâncias, que são as pressuposições, né, da análise de variância, e, consequentemente, a gente precisa fazer um ajuste. Então, pessoal, ali está a série temporal, né? O que a gente considera? Normalmente a gente considera mais do que 7 anos já uma série histórica, uma série temporal, na verdade, né, em que a gente já pode trabalhar com resultados consolidados de um experimento. E aí a gente, então, às vezes tem o objetivo de trabalhar com o ano como um efeito fixo, né? Opa, eu não vou falar isso ainda porque tem uma pergunta sobre isso, né, Fê? Exato. Tá, deixa para depois. Eu acho que já ia dar um spoiler. Bloco não, aqui, o ano, né? Esse aqui. Isso aí, então deixa o pessoal responder primeiro, depois eu falo. Gente, é o mesmo Mentimeter, o mesmo número, então quem está aberto, só votar. Quem não chegou depois, mente.com e coloca aquele número ali de cima e vamos votar. Se em um experimento de longo prazo, o ano é considerado efeito fixo, eu botei até um pinzinho ali, aleatório, eu botei uns dados, porque é o azar, né? Ou se depende, a resposta de agrônomo. Então, vamos ver, já temos um voto para depende. Fixo, 4 dependes. O depende é a resposta que costuma ser mais a mais votada sempre, né? Aleatório. Depende, eu vou ter uma pessoa pensando ali, ó.
No Mentimeter do encontro passado, eu coloquei algumas piadinhas, né? Que eu coloquei assim, qualquer coisa liga para Carol. Carol devia ter colocado teu WhatsApp ali para o pessoal poder, qualquer dúvida, né? A gente gosta de fazer esse tipo de interação para ouvir vocês também. Claro que esse é um encontro online, então essas ferramentas acabam ajudando um pouquinho. Hoje nós temos, por exemplo, nesse momento, 44, acho, pessoas aqui. Então é muito legal que vocês participem, né? Ou digitando algum comentário ou mandando aí a sua votação, porque assim a gente consegue que mais gente, né, participe e a gente faça essa interação bem dinâmica. Já são agora 7h20, então a gente está quase finalizando essa primeira parte. Agora a gente vai fazer depois uma apresentação dos protocolos de longo prazo da Aliança CIPA e vamos depois finalizar, né? Então a gravação, abrir um pouquinho para alguma pergunta e finalizar então a sessão de hoje. São encontros, 3 encontros que a gente marcou, né? Mas a gente resolveu marcar um tema por vez e só 1 hora e pouco por vez para não ficar tão cansativo e não ficar um dia inteiro nessas temáticas que são tão boas, né? Mas a gente dividiu assim. Então, Carol, por favor, nos dá a resposta. Tem 2 pessoas que votaram no fixo, uma no aleatório e 9 dependes. Como depende é a resposta correta, quem colocou fixo e aleatório também está correto, porque depende do objetivo, né? Depende da hipótese. Então, aqui não tem, tá todo mundo certo. Porque se for, né, o ano um efeito de interesse de estudo, né? Por exemplo, se eu quero avaliar se uma safra foi mais produtiva do que a outra, ou se eu quero avaliar se existe o efeito, por exemplo, dos eventos zenos. Um ano Laninha produz menos, um ano El Ninho produz mais. Bom, aí nesse caso eu uso o ano como um efeito fixo, né, em que eu vou testar obrigatoriamente a interação com o tratamento. E aí, se der interação significativa, aí realmente eu vou dizer, em tal ano, né, no ano El Ninho, o tratamento X é mais produtivo, e aí a gente vai investigar as relações de causa e efeito para explicar o que está acontecendo. Né? Quando eu faço uma avaliação, por exemplo, normalmente quando a gente trabalha com experimentos avaliados em 2 anos consecutivos, a gente não tem interesse em estudar o efeito de ano. Na verdade, o ano está sendo avaliado para ter maior representatividade das condições meteorológicas e para se aumentar o N amostral, o número de amostras. Então, nesse caso, a gente tem utilizado o efeito de ano como aleatório. A gente trabalha com medidas repetidas no tempo, mas a gente não utiliza o ano como um efeito fixo, para a gente acaba não discutindo o efeito de ano, né? E ele entra como aleatório no modelo. Então, assim como o ano, né, pessoal, existem todos os fatores que a gente chama de que são relacionados a tempo, né? Pode ser um período, pode ser uma estação do ano. A gente não consegue aleatorizar, né? Então, teoricamente, a gente não poderia trabalhar como por exemplo, uma estação do ano ou um efeito de ano como aleatório. Mas normalmente a gente faz isso. Por quê? Porque normalmente a gente ajusta essa autocorrelação temporal que possa existir, né? E a gente não interpreta o efeito de ano e a gente consegue ter resultados extrapoláveis. Então, eu tenho um experimento com uma série histórica de 20 anos. Né? Eu posso ter os 2 objetivos nesse mesmo experimento. Um é avaliar a evolução temporal, e aí o ano entra como efeito fixo, e o outro é reproduzir, então ter como resultado um efeito consolidado independente do ano. E aí eu coloco o ano como um efeito aleatório no modelo. Perfeito. Carol, tem uma pergunta ali no chat que eu achei interessante, do Andrés Perrija. Pode dar algum exemplo quando temos espécies com objetivo florestal e agrícola? Realmente, né? A árvore vai crescendo ao longo dos anos. Como é que funciona, Carol, a estatística? De novo, depende da hipótese do objetivo, né? Sempre essa vai ser a resposta. Então, se a gente tem o objetivo de avaliar, né, alguma variável relacionada à altura das árvores, né, o diâmetro, por exemplo, daí aí sim isso vai ser fixo, né? Vai ser algo que eu estou avaliando ao longo do tempo e vou ter como objetivo de hipótese, né, desse estudo. Agora, se eu se eu já tenho, de repente, as árvores já, sei lá, estão implantadas há 10 anos, né? É um sistema
integrado com o componente florestal e sem o componente florestal. Então, eu já tenho um sistema ali que está consolidado. Aí eu posso avaliar 2 anos seguidos sem ter essa questão do ano como fixo, jogar como efeito aleatório e discutir o efeito do sistema e não essa evolução do crescimento das árvores, por exemplo. Perfeito. Bom, e agora chegamos então na parte final da nossa apresentação, onde a gente vai falar um pouco da experimentação de longa duração conduzida pela Aliança CIPA, né? Esse é um evento promovido pela Aliança CIPA. Então vamos aí ver cada um dos protocolos e vamos fazer alguns comentários. A Carol participou, acho que do delineamento da maioria deles e de muitas análises, né? Então, Carol e Paulo, ninguém melhor do que vocês para estar nos ajudando, mas quem aí na plateia também participou de algum desses protocolos, quiser fazer algum comentário, ou tiver alguma nostalgia ou alguma boa lembrança aí para compartilhar sobre esses experimentos, vai ser muito legal ouvir vocês, né? Ouvir não, no caso, ler vocês, se puderem comentar aqui nos comentários, no nosso chat. Então, vamos começar, são experimentos no Brasil, né? Como vocês podem ver, distribuídos aí de norte, eu ia dizer norte a sul, mas no caso, né, na parte tropical e na parte subtropical do Brasil, todos em plantio direto, né? Exceto o nativão, que é campo nativo, então não tem nem plantio, no caso. Mas vamos lá um por um, né, Carol? Vamos começar pelo nativão, que é o mais antigo. Eu coloquei aqui para ilustrar a conversa agora que o Paulo e a Carol vão fazer, a linha do tempo. Essa linha do tempo eu peguei do boletim, eu montei ela junto com os demais autores e editores do boletim para mostrar bem certinho as fases, né? O experimento teve mais de um investigador principal, né, à frente ao longo desses anos. A gente teve uma história aí que conecta muitas pessoas, mestrandos, doutorandos, né, e objetivos, hipóteses que foram aí, né, conforme as fases. Então, é um experimento que começou... tá colocando o Mentimeter, tá bem? Deixa eu ver se eu clique... Não dá para tirar aqui, mas eu tinha botado... Aqui em cima aparecia o ano, né? Então, 86 diz ali na esquerda. A gente fez até um dia de campo quando fez os 30 anos do protocolo, publicou um boletim que está disponível no site da Aliança CIPA, gratuito, uma versão muito bonita online, com todos os textos em português, com todas as imagens, né? Ilustrando. É um esforço lindíssimo que foi feito. Então, quem quiser acessar esse boletim, está no site da Aliança CIPA. Carol e Paulo, contem um pouquinho para nós aí desse protocolo aí e dessas fases que ele teve. E vou deixar para o Paulo, né, falar do nativão. Porque esse eu não ajudei no delineamento. Foi muito antigo, tanto que ele só tem 2 repetições, é algo que o pessoal critica bastante, mas como é um experimento, né, plantado lá em 1986, um experimento mais de 60 hectares, então se justifica. Paulo? Não sei se o Paulo está com conexão. Acho que não. Acho que não. Então vai contigo, contigo, falar Carol. Então conta para nós de quando foi da oferta para a altura, que isso tu participou. Não, mas isso eu participei. Não, pessoal, mas então, é um experimento de longo prazo, ele foi criado lá em 1986, né, pelo professor Marasquim, e que inicialmente ele tinha como principal objetivo definir o potencial produtivo do campo nativo. Então, se foram definidas ofertas fixas de forragem, né, ao longo do ano, 4, 8, 12, 16%, né, que significa quilos de matéria seca para cada 100 quilos de peso vivo. E a partir do momento em que a gente conseguiu obter, a gente não, né, porque eu não estava na época, mas tudo bem, uma curva quadrática para se ter o pico de produção, tanto de ganho de peso individual, como ganho por área, que foi na oferta moderada, né, de 12%, entre 8% e 12%, aí se passou para a segunda fase, que foi a fase de manipulação da estrutura da vegetação, em que os potreiros de oferta 8, 12, 16, eles foram divididos no meio e se criaram ofertas variáveis. Então, se criou ofertas em que se variou, se aumentou ou se diminuiu a oferta de forragem, ou seja, se variava a taxa de lotação na primavera,
Por que na primavera? Porque na primavera é que a gente tem realmente o pico de crescimento, é quando as espécies elas começam, né, as espécies, na maioria, são estivais, né, então elas começam a ter aquele pico de crescimento, e para tentar manipular, então, as touceiras, porque o campo nativo, né, ele tem um duplo estrato. Então, ele tem o estrato pastejável, que é do estrato inferior, e ele tem as touceiras, que são as espécies que são rejeitadas, né, pelo consumo animal e acabam virando espécies com bastante material morto, né, em função das suas características. E aí, quando a gente intensifica, então, a lotação na primavera, a gente tem o objetivo de que os animais consumam essas touceiras. O Paulo vai entrar. Então, a gente foram criados, na verdade, né, ofertas variáveis, que foi a 12,8, a 8,12 e a 16,12. Então, que a gente tinha essa maior intensificação na primavera. Paulo, a foto seja boa, mas se serve para definir que são essas. Paulo? Tu consegue Sim, falar? Ou... Tá, consigo. eu estava falando nativão, mas entrei na terceira fase e passo para ti. Tipo, comecei. Não é o mesmo que tu, mas ok. Não, tá perfeito, Carol. Segue adiante. Não. Tá bom, então lá. Bom, aí entramos na terceira fase, né, a partir de 2004, que foi a fase de exploração da interface planta-animal. Né? Então, foram uma sequência de estudos mais reducionistas, em que foram manipuladas estruturas de pasto, tanto do estrato inferior, como estruturas de touceiras, para percentual de touceiras, para entender as relações de causa e efeito de comportamento animal, de taxa de ingestão, para conseguir reproduzir isso dentro do experimento. Então, além dos experimentos reducionistas, também foi feito um experimento menor dentro do nativão, né, para avaliar, vocês estão vendo ali a foto com um animal com uma bolsa coletora, então, para avaliar a taxa de ingestão, o consumo, essas relações de causa e efeito. Depois, a partir de 2012, a gente começou a trabalhar com a parte das emissões, né, de gases de efeito estufa. Entramos numa parte de sensoriamento remoto aplicado também, para tentar relacionar, então, a estrutura do pasto com drones, com imagens de satélite, para ir para uma parte mais prática de geração de recomendações para o produtor, né, com imagens de satélite. Até a gente tinha a ideia de manejar o experimento, né, por drone ou por imagens, mas a gente ainda, como o campo nativo é muito complexo, a gente ainda não conseguiu chegar a modelos com coeficientes de determinação satisfatórios, então a gente ainda segue coletando dados, isso é algo, né, constante. Uma vez por mês se coletam dados nesse experimento, dados de estrutura do pasto, dados de resposta animal, de desempenho. A gente tem uma base de dados bem sólida, com dados também meteorológicos, que eu vou falar um pouco sobre essa base de dados um pouco mais no nosso próximo encontro. E, pessoal, na quinta fase, então, a gente tem 2 tratamentos ali de ofertas variáveis, né, que eles não tiveram resultados melhores do que os tratamentos 8, 12 e o variável 8, 12% de oferta, que a gente acabou substituindo por outros 2 tratamentos de manipulação de estrutura do pasto, que a gente chama de estrutura total, em que a gente tem o manejo desse tratamento em 10 centímetros, que são resultados com base no pastoreio rotatino, no conceito rotatino, resultados que a gente obteve, então, nesses experimentos reducionistas de curta duração. E roçando, então a gente roça normalmente 2 vezes por ano para manter o percentual de touceiras abaixo de 35%. Então, na verdade, a gente tem uma altura, a gente tem um manejo de altura nesse tratamento de estrutura total. E a estrutura parcial, a gente manipula a altura, e vocês estão vendo ali na figura que tem, parece umas faixas, são as faixas roçadas. Então, a gente roça, né, para que a gente tenha, no máximo, 35% de percentual de touceiras, porque a gente sabe que acima de 35% de touceiras começa a prejudicar a relação de causa, tem uma relação de causa e efeito, de custo-benefício do animal selecionar o extrato inferior, né, e ele acaba consumindo as touceiras, tem um percentual muito alto, o que reduz o consumo e, consequentemente, o desempenho animal. Então, atualmente, a gente tem esses tratamentos que a gente chama de novos, né, mas já faz tempo, foram implantados em 2017, então já faz
um tempinho, e a gente está manejando o experimento por altura, pessoal. Então, até isso é uma questão de mudança metodológica, mas uma mudança metodológica muito sutil. Por quê? Porque a gente não mudou o manejo, né? Nós estudamos essa base histórica de dados e obtivemos, então, as alturas médias de cada tratamento, as alturas históricas, e a gente trocou a oferta por altura, mas a estrutura do pasto ela segue a mesma em cada tratamento. Então, isso é um exemplo de mudança metodológica sutil, sem implicações drásticas no experimento. Paulo? Não posso ser mais perfeito do que você que falou. Paulo, então, salvo equívoco, é o experimento em pastejo em campo nativo do sul da América mais longo que existe, né? Falando em longo prazo, é isso? Do Brasil, né? Experimento em pastejo do Brasil, provavelmente mais antigo. Quer pegar um pé? Quem aí que está nos assistindo conhece o Nativão, esteve? Eu vi que entrou alguns alunos que passaram por essa história. Mas vamos seguir adiante, que são vários experimentos, né? Então, fazer alguns comentários de cada um desses protocolos de longo prazo. Esse foi o primeiro, e agora a gente vai entrar nos experimentos que são CIPAs, né? Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Todos eles com plantio direto, como eu comentei, né? Então, aqui são arranjos. A gente começa, então, aqui pelo NITA. Carol ou Paulo, quem vai apresentar para nós o NITA? Deixa para o Paulo. O NITA, fazendo um breve resumo, o NITA, então, ele está localizado no grupo de Curitiba, de pesquisa. NITA é Núcleo de Inovação Tecnológica em Agropecuária, faz parte, é o grupo que faz parte também da Aliança CIPA, e a experimentação lá, eu não vou saber direito, não sei se tem algum registro aí, eu não consigo ler pelo telefone, de quando começou, mas eu tenho a impressão que tem uns 13 anos. 2012, isso, 12 anos. Ok. E ele está, então, na estação experimental da Universidade Federal do Paraná, e o que é interessante e diferente de lá é que é uma área de proteção ambiental. E sendo uma área de proteção ambiental, não se permite o uso de nenhum tipo de químico nessa área de proteção ambiental. Então, é um sistema integrado que não utiliza nenhum tipo de herbicida, né, ou de tratamento de químicos de tratamento de doença, coisas desse tipo. É um experimento que ele tem um arranjo, dos experimentos da Aliança CIPA, é o único que tem o componente arbóreo dentro da experimentação, e eles têm as combinações de pasto, de lavoura, no caso lá é a lavoura de milho, né? Pasto é um pânico, e o componente arbóreo começou com eucalipto, e ele recentemente, o componente arbóreo está sendo trocado por araucária. O experimento tem algo como uns 30 e poucos hectares, eu não consigo ler aqui, mas são as combinações de pasto, lavoura e árvores, combinações dos três componentes, combinações dos dois componentes e tratamentos de cada um dos componentes puros num delineamento em blocos, né? Blocos casualizados. Perfeito. Quem quiser saber mais sobre esse protocolo, ele também tem um boletim, também gratuito, acesso no site da Aliança CIPA. Já foi compilado, então, uma série de resultados desse protocolo dos primeiros anos. Quem quiser acessar lá, o boletim está disponível. A menos que tenha mais algum comentário, nós vamos para um protocolo que eu tive a honra de fazer parte por um tempo, da várzea, que a gente chamava, né? Que é um protocolo de terras baixas, com arroz. Paulo, conta para nós um pouco sobre o experimento em cristal, que começou em 2013. Esse experimento durou 8 anos. É um experimento cujos sistemas que foram pensados testam um sistema a cada 4 anos.
e são sistemas que envolvem a base de produção de arroz irrigado, que é o típico do Rio Grande do Sul, e outros 4 diferentes sistemas, ao todo são 5 sistemas. O primeiro é um sistema testemunha, então, de só arroz, e depois vai aumentando as rotações, as combinações com pastagem e combinações com rotação do próprio arroz, com soja, ou com pastagem de verão. E a pergunta que... Paulo, teu áudio tá oscilando, talvez fique mais um pouquinho próximo. Eu estou bem próximo, é a Agora sim. internet que oscila, não, acho que não Perdão. tem o que É que fazer. ele fica baixinho e alto, na verdade a gente escuta, a sensação é de Sim, oscilar. Perfeito, perdão, ok, não tenho muito o que fazer, Fê. tranquilo. Onde eu estava, Nos experimentos, né, na parte na dos... pergunta, a Exato. pergunta por trás dos sistemas, essa é uma hipótese sobre o impacto da diversidade espacial e temporal dos componentes dos sistemas integrados e o efeito disso na rentabilidade, na produtividade primária e secundária e atributos do solo. Esse é um experimento, foi um desafio como experimento de longo prazo, por 2 razões. Primeiro, que envolvia a Embrapa, envolvia o IRGA, envolvia produtores, era numa propriedade rural, e então sempre é difícil colocar experimentação a campo sem que o produtor não enxergue justamente um sistema de produção. Então, embora as perguntas fossem bastante científicas, a gente conseguiu colocar, formatar, digamos assim, o experimento usando arroz, usando soja, usando pastagem, de uma forma que, para um produtor, parecia um sistema de produção. A dificuldade que nós tivemos lá é que, então, nós trabalhamos durante 8 anos nesse experimento, em ciclos de 4 anos, então fechamos o segundo ciclo, e no terceiro ciclo, quando a gente iria fazer a parte de gases, o balanço de gases ou o cálculo, as medições e o cálculo do potencial de aquecimento global dos sistemas, que é o que faz, em última análise, todo o balanço de carbono dos sistemas, o produtor e a família desistiram de continuar com o experimento e não houve forma de convencê-los a continuar para finalizar os últimos 4 anos. Então, isso também entra naquela pergunta inicial das dificuldades de experimentação de longo prazo, né? E as coisas que acabam acontecendo. Nós temos um bom exemplo dos 25 anos lá em Tupã-Siretã, onde eu falei que já estamos na 3ª geração, ou seja, você combina as coisas com o avô, segue trabalhando com o pai e ainda trabalhando com o neto, né? E tudo consegue seguir adiante. E nesse exemplo agora, diferente, ou seja, com o mesmo produtor que você e a família que você tinha combinado, depois de 8 anos, aí já não conseguimos fazer o terceiro ciclo. Era isso. Perfeito. Só um comentário, Fê. Esse experimento encerrou, né, na safra 2020-21, mas desde 2018 tem um experimento muito semelhante sendo conduzido em Uruguaiana, quem toca é o pessoal do IRGA. Então, foi uma parceria inicial dentro da Secretaria da Agricultura, o pessoal do IRGA assumiu. E então, a gente não tem a série histórica, né? Porque a gente tem uma série temporal de 8 anos desse experimento, com 2 ciclos, então, na verdade, levava 4 anos. Além de ser... é um dos experimentos, na verdade, que eu posso dizer que eu achei, quando eu compreendi, eu achei um dos experimentos mais inteligentes, assim, dessa questão de rotação, tanto de uma diversidade, né, de culturas temporal e espacial. Então, assim, a gente perdeu, claro, a série histórica, porque a gente tem 8 anos, mas a gente tem, podemos dizer, uma continuidade, né, de algo semelhante sendo realizado desde 2018 em Uruguaiana.
Perfeito. E esse protocolo também tem um boletim. Então, assim como o Nativão e o NITA, esse protocolo também lá no site da Aliança CIPA, quem quiser saber resultados, saber mais sobre como é que foi né, os conceitos, os resultados de curto prazo, os resultados depois da colheita do arroz, o que impactou cada um dos sistemas, tudo isso, além das publicações científicas, a gente ainda tem boletim em português, né? Ilustrado e tudo mais, bem fácil de consumir, bem gostoso de ler. Então, informações disponíveis. Agora a gente vai para um protocolo. Ainda temos mais alguns para apresentar, já estamos finalizando aqui. A gente tem um protocolo no Instituto Mato Grossense do Algodão, então um protocolo no nosso Brasil tropical, onde são 6 hectares, começou em 2017, e temos aí, né, algumas rotações com e sem animais e a cultura do algodão. Professor Paulo, algum comentário? Um protocolo liderado pelo GPISE, o grupo que é liderado pelo professor Ed Carlos Damascena, né, nosso aliado da Aliança CIPA, um grande ponto, foi vice-diretor da Aliança CIPA, Ed Carlos, que é super ativo na Aliança, né, e conduziu aí esse protocolo. Tem mais um que a gente vai mostrar depois também, sobre rotações aí com sistemas integrados, plantio direto, o do arroz também, isso é uma grande quebra de paradigma, né? Arroz no Rio Grande do Sul, 95% é em plantio convencional e o protocolo era em plantio direto, então também tinha todo esse desafio. Estamos indo naquele que eu te passei do... Tá. Paulo, consegue fazer algum Será que comentário o Ed sobre não está por aí? ou o Ed, O Ed seria ou alguém do pra falar. GPISE que quiser, inclusive. Temos alguém Estou por aqui. Aê! Ótimo, melhor possível. Conta para nós, professor Ed. Com a voz um Carlos. pouquinho rouca, mas falando brevemente sobre esse experimento, a cultura do algodão, né, ela é uma cultura que ela é extremamente exigente, é uma cultura que ela está sempre nos melhores solos, né? Aqui no Mato Grosso mesmo, está bem na região médio-norte, que são os principais solos com altos teores de argila, de fertilidade extremamente elevada. No entanto, para que haja possibilidade de expansão da cultura do algodão aqui no estado, né, no Brasil, de forma geral, esse algodão teria que entrar em solos mais frágeis, são solos de textura média arenosa. Então, o nosso desafio inicial era viabilizar a cultura do algodão em solos arenosos. E então nós conduzimos, né, nós temos aí 5 tratamentos, considerando que todo cotonicultor ele é um sojicultor. Então, se vocês observarem aí do T1, que está soja e depois branco, aí é porque é uma área em pousio. Depois nós temos pasto solteiro, pasto consorciado no T3, que aí são 5 famílias de plantas diferentes, né? 5 famílias diferentes de plantas em consórcio. O T4 é igual ao T3, mas ele continua aí por 20 meses, ao invés de ter essas rotações mais curtas, né, com a soja. Então, nós estamos aí saindo de sistemas pouco diversificados para sistemas mais diversificados, até chegar em sistemas mais diversificados e complexos, que é com a presença do animal em pastejo, né, que é efetivamente onde nós temos um sistema integrado. Então, esse T5 ele é igual ao T3, então todos os anos entra soja, depois a pecuária em cima desses pastos consorciados. Após 2 ciclos de soja, entramos com a cultura do algodão. E obviamente, né, era o que a gente já esperava, é que o aumento na diversidade e na complexidade promoveu uma série de melhorias em atributos de solo, de diversidade microbiana, que culminou também com efeitos na produtividade. Porém, o único sistema que possibilita uma produção rentável de algodão é o que entra a pecuária. Então, nós já tivemos esse experimento, começou lá em 2017. Então, esse ano nós escolhemos algodão, inclusive, e o único sistema que viabiliza o cultivo do algodão é com a integração, porque nós temos que produzir bem acima de 200 arrobas por hectare, porque o custo de produção são 200 arrobas. Então, a maioria dos sistemas ou produziu menos
ou igual. Nós estamos falando aí de algo em torno de 16, hoje talvez 18 mil reais por hectare, o custo de produção. E com a pecuária foi possível, né, viabilizar o que a gente já esperava, né, por meio desses sistemas mais diversos e complexos, possibilitar essas melhorias. E esse ano também nós já estamos começando a trabalhar, né, com um boletim desse material, desse experimento, né? Nós tivemos várias dissertações lá, agora estamos com tese da Letícia, da Tani Kelly sendo desenvolvida ali, e esse ano avaliando gases também de efeito estufa. Inclusive, eu acabei de cheguei ontem à noite do Rio Grande do Sul, que tive que ir buscar umas câmaras ali com o CIMEL e trouxemos para começar essa avaliação na semana que vem. Então, esse é o experimento com diversidade e complexidade da aliança no Instituto Mato Grossense em um solo com 14% de argila. Maravilha, você Ed, está... fica aí que o próximo também, né? Isso, e além disso, Ed, deixa eu te perguntar, como a nossa temática da noite hoje foi longa duração, né? Sistemas integrados, a gente falou no outro encontro, e esse é um protocolo de sistemas integrados. Nos conta um pouquinho sobre a longa duração. Tu imagina, tu já está no segundo ciclo, é isso? De algodão? Isso, Imagina, é no ele foi segundo delineado para... ciclo do algodão. A ideia, inclusive, quando o senhor Álvaro nos procurou, ele falou de Carlos, essa área aqui fica para vocês, porque eu entendo a necessidade de pesquisas com sistemas que elas sejam de longo prazo, né? Não que não tenha algumas dificuldades, apesar de ser um instituto de pesquisa, às vezes surgem alguns probleminhas, né? Mas a ideia é que esse experimento fique aí por um bom tempo a campo, né? Que as perguntas elas vão mudando, né? Cada tese defendida, cada dissertação, as perguntas surgem novas perguntas, né? Vamos dizer assim. Tem um monte de coisa ainda sem resposta. Maravilha. Mas só um comentário, mas olhem só que interessante, né? Para a gente ter, se o nosso objetivo é relacionado à produtividade do algodão, leva 3 anos para se ter um resultado, 6 anos para se ter 2 resultados, né? 2 anos. Então, como a gente estava lá, precisa de 2 anos de resultados, aqui levam 6 anos. Para fechar o primeiro ciclo, né, Carol, são 3 anos. Então agora nós colhemos o algodão, vamos iniciar o próximo ciclo agora, que aí é uma tese começar com a dissertação de mestrado da Renata, terminar com a tese de doutorado dela, para a gente conseguir fechar, por exemplo, balanço de gases de todo o ciclo, né, da pecuária, que vai ter 2 anos aí de pecuária em algum tratamento, tudo isso. Perfeito. Vamos aos últimos 3 protocolos. Então, deixa eu ver o que eu botei na sequência. Também estão aí, vamos aproveitar a professora de Carlos, que está prestigiando e colaborando agora com todas essas informações, nos brindando. Ede, nos conta sobre a guarita, como é que foi pensado lá? Lá, o experimento da guarita, nós iniciamos ele em 2019. Hoje, a área dele é uma área de 23 hectares, né? São 12 parcelas com 4 tratamentos. A ideia inicial era melhorar, né, o posicionamento da adubação em sistemas integrados. Então, foco mais em adubação de sistemas. Era meio incoerente nós repormos fósforo, potássio no momento pós uma pecuária que exportou menos de 1 quilo de potássio por hectare e nós chegarmos a colocar 90 quilos de potássio. E no momento em que ocorreu efetivamente a exportação lá de 80, 90 quilos de potássio lá na colheita da soja, o pasto ficava por obra da natureza. Então era meio incoerente isso. E outra coisa que era incoerente e que a gente já via, né, tem uma série de estudos aí mostrando que, apesar de muitos técnicos comentarem que a soja deixa um alto residual de nitrogênio no sistema, nós ainda não acreditávamos nisso. Então, nós entendíamos que a pecuária, a fase pastagem, nós precisávamos repor nitrogênio nessa fase pastagem. Pensando nisso, nós temos aí, então, 4 tratamentos, que seria a adubação convencional, que recebe o fósforo e o potássio na soja e o pasto não recebe nada, que até é o que o produtor faz.
Nós mudamos o posicionamento de fósforo e potássio, puxamos ele para o pasto e a soja não recebe adubação. Um terceiro tratamento em que nós mantivemos o fósforo e o potássio no pasto, na soja, desculpe, que é aquele quadrante superior esquerdo ali, Fer, e colocamos o nitrogênio no pasto. E aquilo que nós consideramos como ideal, que seria nitrogênio, fósforo e potássio, todo feito na fase pastagem, né? Então, a nossa expectativa inicial era, bom, torcer para a soja não produzir menos. Sim. Eu já estaria bem e ter um aumento na rentabilidade da pecuária. Bom, entramos com a pecuária, porque o experimento começa na fase pastagem, entramos com a pecuária, realmente, onde nós colocávamos fósforo e potássio, ou NPK no pasto, ou N, aumentava a produtividade do pasto. Quando nós cultivamos soja, nas últimas 5 safras que nós avaliamos, em todas as safras, onde eu adubei a fase pastagem, ela produziu mais grãos de soja que a adubação convencional. Sendo que, quando eu coloco NPK ou nitrogênio no pasto, a produtividade de soja chegou a... nós tivemos 3 safras aí com 8 sacas a mais em relação à convencional. Já, assim, já no início do experimento. E é claro, depois nós, né, também nós estamos trabalhando, até a Gabi te procurou, né, Fer? Nós estamos trabalhando no boletim agora, porque tem muitos dados aí interessantíssimos, então de maior rendimento animal, de variações já no comportamento animal, no estoque de carbono. Então, assim, tem uma série de coisas. O último trabalho, a tese da Gabriela mesmo, nos mostrou que onde nós não colocamos nitrogênio no pasto, o teor de nitrogênio para o máximo desenvolvimento da planta fica aquém do necessário. Nós utilizamos ali aqueles trabalhos do Lemer, então todos os pontos avaliados, onde não recebeu nitrogênio no pasto, eles ficavam abaixo da curva teórica ali de suprimento de nitrogênio. E todos que nós adubamos com nitrogênio ficaram acima dessa curva. Ou seja, em sistema integrado, sim, é necessário colocar nitrogênio no pasto, porque isso vai aumentar a produtividade animal e tem aumentado a produtividade de soja também. Então, é um pouquinho do que é o experimento lá. Maravilha, professora de Carlos. Daria mais um encontro, né? Só para a gente explorar cada um desses protocolos e resultados. Um experimento também delineado para longo prazo, imagino, né? Toda essa dinâmica de nutrientes no longo prazo. Olha, vai sair muita coisa legal. Que joia que tem mais esse protocolo. E é em propriedade particular, né? Me corrige se eu estou errada. Isso, é na propriedade particular. Perfeito. São 23 hectares lá nas fazendas. Perfeito. Estamos chegando agora em 1h30 de live, de encontro, né? Vamos finalizar com os últimos 2, mas não menos importantes protocolos, né? O que a Carol chama carinhosamente de ILPzinho e o ILP lá de Tupã. Então, deixa eu passar aqui. O ILPzinho, nessa versão, né? Que começou lá em 2013, então tem 21 anos. Essa configuração atual, Carol ou Paulo, quem que quer comentar os tratamentos? Não sei se o Paulo está aí. Eu estou, mas estamos chegando aqui, por favor, Carolina. Tá, ok. Bom, então a gente chama carinhosamente de ILPzinho porque ele é um experimento menor, né, pessoal? Experimento de integração lavoura-pecuária com 4,7 hectares, e a gente trabalha com o ovino como componente animal, né? Então, ele é um experimento bem menor do que os outros experimentos que a gente trabalha com bovinos, né? Então, em 2017, a gente já falou sobre isso, né, no encontro passado, a gente reestruturou todo o experimento, né? Foi uma discussão bem longa, e a gente quis delinear esse experimento justamente para ele ter o sistema integrado versus o não integrado. Então, ele foi delineado para investigar, né, o efeito do animal, do componente animal dentro das produções primárias e secundárias. Então, metade da área, na verdade, ela fica sem animais no inverno, né, um experimento que no inverno ele tem a pastagem de azevém com pastejo de ovinos, né, metade da área, a outra metade sem.
E nós temos as duas épocas de adubação, né, que é a convencional e a adubação de sistema. Então, ele é experimento fatorial, né, adubação convencional. Então, o fósforo e o potássio, ele é adicionado, então, na lavoura de soja. E a adubação de sistema, o fósforo, o potássio e o nitrogênio são adicionados, todos eles, na fase pastagem, né, ou seja, no azevém. Pessoal, que é algo importante, porque se vocês olharem ali, o nitrogênio, mesmo no tratamento sem pastejo, ele é adicionado na pastagem. Mesmo a gente pensaria, o produtor nunca vai adicionar nitrogênio, né, numa pastagem que vai ser somente para cobertura, que não vai ter o efeito animal, né, a gente não vai ter a produtividade animal na fase pecuária. Mas são aquelas decisões que a gente tem que tomar em questão de experimentação, né? Então, os prós e contras de se a gente não colocasse o nitrogênio na pastagem, a gente poderia ter um efeito seria um viés, na verdade, né? O que é um viés? A gente poderia ter uma tendência no resultado, por quê? Porque a gente poderia ter uma maior produtividade na adubação de sistema com pastejo, né, no sistema integrado, pelo nitrogênio ser adicionado na pastagem com relação ao sistema não integrado não ter o componente, não ter a adubação, né, de nitrogênio. Então, a gente optou por colocar, né, em todos os tratamentos o nitrogênio, mesmo nos tratamentos sem pastejo. E a gente já estamos no 8º ano desse experimento, a gente está avaliando, a gente já tem resultados consolidados de produção animal, de produção de forragem, de rendimento da lavoura, né? E a gente está avaliando atualmente emissões de gases, né? Balanço de gases. Então, todos os resultados eles estão direcionando para adubação de sistema com pastejo como o melhor tratamento, pela ciclagem de nutrientes, né, em relação à produtividade do sistema, da gente ter, então, tanto a produção de grãos quanto a produção de carne. Então, esse tem sido o nosso melhor tratamento, adubação de sistema com pastejo. Sistema integrado, né? Perfeito. Ó, a Cristina Barbosa disse, eu fui LPzinho em 2003. Cris, obrigada pelo prestígio. Tu faz parte, então, dessa história, né? E LPzinho que tem tantos papers aí, teve 2 fases, né? Tem alguns papers que consolidam um pouco disso, então também convidamos vocês a conferir mais resultados de tantos anos de experimentação aí nas publicações da Aliança CIPA. Por fim, mas não menos importante, né? O nosso protocolo que vai estar fazendo bodas de prata ano que vem. Um experimento que está prestes a, né? Encerrou agora o ciclo do pastejo, acho que foi ontem, né? O ciclo da pastagem. O professor Paulo estava lá, fez um post, inclusive, perdão, onde nós temos diferentes alturas, né? Há 25 anos, sempre soja. A única coisa que muda é a altura do manejo e isso muda tudo, né? Acho que é um protocolo com muitos resultados, é um protocolo incrível. Carol ou Paulo, quem consegue fazer algum comentário ainda deste protocolo? Acho que se o Paulo conseguir seria mais interessante. Conhece todo o histórico do experimento. Como é que tá a tua conexão, Paulo? Olha Agora aí. sim. Vamos ver como é que ela está. Me ouvem? Sim. Muito bem. Esse experimento, então, ele está indo para o 25º ano e ele está numa região das principais regiões de produção de soja no Rio Grande do Sul, numa situação onde são solos pesados, acima de 50% de argila, o pessoal usa plantio direto e tem medo do casco do gado. Então, a pergunta era sobre o uso de rotações com pastagem, lavouras de soja com pastagem, porque as rotações com lavouras de grãos de inverno são poucas. Em torno de 20% só das áreas usam trigo no inverno. Então, as opções não são muitas de rotação de culturas, e o que acaba acontecendo são monocultivos de soja, e entre os monocultivos de sojas é utilizado forrageiras, como aveia e azevém, em cobertura do solo, mas não em pastejo, que não são pastejados.
Então, a pergunta original lá de 2000 para 2001, quando foi estabelecido o experimento, era sobre o efeito do gado na lavoura de soja. E para isso, então, nós tínhamos uma hipótese de que o gado não era o problema em si, o problema era a intensidade de pastejo, ou quantos animais, a taxa de lotação por hectare, que seria o problema, e não o gado em si. Então, nós estabelecemos 3 blocos casualizados, um experimento que tem mais ou menos 22 hectares, e os 4 tratamentos representavam essas intensidades de pastejo. Alturas de manejo de 10, 20, 30 e 40 centímetros de altura. E, naquele momento, nas áreas entre blocos, nós estabelecemos áreas sem pastejo. E ele vem sendo conduzido assim desde 2001, quando foi a primeira entrada de animais. E os animais e os potreiros são sempre os mesmos, obviamente, sempre nos mesmos locais. E agora, na semana passada, nós retiramos os animais pela 25ª vez consecutiva, né? Sempre avaliando os impactos, principalmente no solo e na soja, né? Esse é um experimento que já produziu perto de 60 artigos científicos e dos mais variados temas, né? Solos, atributos físicos, químicos, biológicos, soja, produção animal e gases, inclusive. Ok? Maravilha. Esse é o experimento que está na 3ª geração, né? Em propriedade privada, que nós estamos trabalhando com a 3ª geração da família. Impressionante. Obrigada, Paulo. Com esse protocolo, né? Então, aqui, peraí. Finalizamos essa apresentação sobre os fundamentos da experimentação de longo prazo. Gostaríamos de, desde já, eu vou parar agora a gravação desse período, né? Depois a gente pode ainda seguir mais algum pouquinho aqui, mas basicamente hoje a gente então pôde explorar um pouco da experimentação, né, em outros sistemas, em outros países, ver tudo que a Aliança CIPA está fazendo, né? Temos ainda os embaixadores, tem muita experimentação. A gente somar todos esses anos aí, é muito conhecimento, é muito paper, muita informação para compartilhar, para ler e para aprender. Gostaria de agradecer desde já a presença de todos que estão aqui conosco nessa noite hoje, deixar já o convite aqui para o próximo encontro, que já é semana que vem, dia 31 às 18h30. O conteúdo vai ser bases de dados, né? A gestão dessas bases de dados. Então, Carol nos mostra um pouquinho dos monstrinhos e do que fazer, né? Do que não fazer, do que fazer, porque gerir base de dados não é simples, então vai ser legal porque é um assunto que tanto traz essa questão do longo prazo quanto a questão dos sistemas integrados. Vai ser muito especial, então quem quiser se inscrever, também tem um link, é uma nova inscrição, porque daí, né, gera um novo certificado e tudo mais. Então quem quiser estar conosco, vai ser um prazer recebê-los semana que vem para essa discussão nessa temática. Vai ser a terceira, vai ser o encerramento desse ciclo de 3 encontros abertos ao público, onde estamos todos juntos, né, entre embaixadores, aliados e público que gosta aí da aliança, para interagir. Vou parar aqui a gravação e a gente pode fazer ver alguma pergunta extra e fazer algum comentário final na sequência. Deixa eu pausar aqui. Stop. Parei? Não. Stop.